Alex Montenegro, telespectadores da TV Web Guarani, nós estamos aqui por trás da Igreja Matriz de Pacajus. Como você pode ver aqui nas imagens do meu amigo Ednei Oliveira, aqui será o Memorial Padre Coriolano. Padre Coriolano que passou 40 anos de sua vida como pároco da Igreja Matriz do município de Pacajus. 40 anos de pároco nessa igreja. Fora isso, a contribuição social, sociopolítica, contribuição educativa e desenvolvimentista para o município de Pacajus. Por isso, a comunidade pacajuense resolveu homenageá-lo. Esse memorial é importantíssimo para a história da cidade de Pacajus. Vamos conversar com algumas pessoas responsáveis aqui por essa homenagem. Como você pode ver, Ednei, os fiéis já estão chegando não só para a homenagem ao Padre Coriolano, mas também para um aniversário de 78 anos da Matriz, da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, no município de Pacajus. Hoje é um dia muito importante para a história do município, para a religiosidade do município, que acompanha junto à história, e também para todas aquelas pessoas que gostam do Padre Coriolano, da sua memória e da sua homenagem aqui no município de Pacajus. Vou conversar também com uma pessoa importante para a história do município de Pacajus, professor José Valdir. São 40 anos de pároco do município de Pacajus, do Padre Coriolano, uma história imensa. E agora Pacajus reconhece essa história com a abertura desse memorial. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da importância para a história do município. É verdade, uma boa tarde, os cumprimentos àqueles que estão acompanhando esse trabalho de reportagem. Como você mesmo disse, é uma homenagem das mais justas e, a nosso ver, bastante tardia até, porque Coriolano Holanda Cavalcante não foi apenas um sacerdote a serviço da sua igreja, mas foi um homem a serviço da comunidade de Pacajus. Ele aqui chegando encontrou uma comunidade já atuante, mas que era atendida em termos religiosos por uma pequena igreja chamada, inclusive nós a tratamos hoje como Igreja Mãe, mas por muito tempo chamada Igreja Velha, que remonta ainda, segundo as lendas, ao aldeamento indígena. Naquele local foi erguida na coroa portuguesa, pela missão jesuítica, uma pequena capela de taipa, e depois ela cresceu um pouquinho. Quando Coriolano Holanda Cavalcante foi nomeado pároco de Pacajus, nos primeiros anos de seu ministério, tratou de criar um outro espaço. E aí, Alexandre, como você disse, na verdade veio a grande importância do padre, porque ele não só mexeu com a vida religiosa, eclesiástica do povo, mas deslocou toda a arquitetura urbana. O traçado urbano de Pacajus foi alterado por ele quando decidiu trazer a Igreja Matriz para essa região onde nós hoje estamos localizados. Além disso, era um homem afeito à população, não prestava apenas assistência religiosa. Ele era um homem que fazia um trabalho social intenso à época, se tratando então de um grande benemérito, e que por isso recebe essa homenagem das mais devidas e, repito, até talvez tardia, pelo seu mérito, pela sua importância na vida da cidade de Pacajus. Eu vou conversar nesse momento com Bruno de Mesquita, que faz parte da equipe do Memorial Padre Coriolano. Eu queria falar para você como é que foi trabalhar nessa junção para formar esse memorial, fazer parte dessa equipe. Aliás, como pároco foi 40 anos. Fala um pouquinho para a gente da credibilidade desse homem e da importância desse evento para Pacajus. Bom, Alexandre, o Padre Cori, na verdade, ele dispensa comentário. A vida dele, por si, fala das obras e de tudo aquilo que ele fez pela cidade de Pacajus. Daqui a pouquinho vocês vão poder conferir, né, todo esse trabalho que foi feito. Na verdade, esse trabalho começou a ser catalogado em 2015, por ocasião dos 75 anos da paróquia, quando a gente foi organizando esse material, e foi brotando ali a necessidade de termos realmente um memorial, né, um memorial destinado, né, ao Padre Cori, prestar essa justa homenagem a ele. Então, tudo que vocês vão poder conferir
aqui no memorial são peças, são objetos, são instrumentos religiosos que ele utilizou durante toda a sua vida, durante esses 40 anos como pároco de Pacajus, algumas fotografias de pessoas que conviveram com ele. Então, esse memorial que a paróquia Nossa Senhora da Conceição está deixando para o município de Pacajus, né, resgatando mesmo a nossa história, resgatando tudo aquilo que o Padre Cori fez por esse município. Junto com o memorial, são 78 anos de paróquia, é um aniversário, uma junção que deu certo mesmo. Isso mesmo. Hoje a paróquia faz 78 anos, né, de criação canônica da paróquia, e a gente achou por bem, né, nesses 78 anos da paróquia, fazer a inauguração do memorial que é dedicado ao Padre Cori, né, o primeiro pároco de Pacajus. Então, celebrar hoje, 78 anos, com a inauguração desse memorial, é uma verdadeira alegria, uma verdadeira festa para a paróquia que vai poder reviver bons momentos do Padre Cori. Do meu lado, o meu querido Padre Adair, vamos conversar um pouco sobre Padre Coriolano. 40 anos de pároco em Pacajus, politicamente, socialmente, economicamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco, Padre Adair, da história desse seu colega que mereceu esse memorial aqui no município de Pacajus. Por favor. Padre Coriolano foi uma figura assim, muito importante na história de Pacajus, na história religiosa da paróquia e na história da cidade, tanto político como religiosos. Ele teve uma influência muito grande, uma liderança social muito viva. E ele quis, assim, ele simpatizou com essa terra aqui de Pacajus e quis aqui, até incentivou o bispo na época para que criasse a paróquia, teve influência na criação da paróquia e foi nomeado o primeiro pároco dessa paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E de lá ele começou já nas visitas às capelas e no trabalho dele, mostrando a sua liderança e vindo depois a construir esta matriz nossa, tão bem projetada, tão bem porte grande, e ele teve uma liderança forte, ele teve uma liderança viva na cidade de Pacajus, e por isso hoje nós estamos assim querendo manter viva essa história que está na memória do povo e que a gente não gostaria que se perdesse ao longo dos tempos. Daí é que a gente pensou a necessidade de ter um espaço dedicado a ele, porque já foram apagados muitos sinais, muitas memórias da nossa cidade, e um homem que foi tão importante não pode ficar esquecido. Politicamente, além de ser um pastor, do religioso, o que é que nós podemos falar do Padre Coriolano politicamente, a contribuição política para Pacajus? É sabido que vários prefeitos foram apoiados por ele aqui na cidade, ele tinha uma liderança, na época ele tinha uma influência e com certeza ele tinha essa participação que ajudou muitos candidatos a se elegerem, gerando assim também uma insatisfação por parte dos adversários. Então é uma figura muito querida e ao mesmo tempo é uma figura odiada pelos adversários. Candidatos, na época, tinham que tomar aquele cafezinho com ele, receber a bênção e conversar. É o que as pessoas dizem na história. Certamente, como ele era influente, era a liderança da paróquia viva na época, então é normal ainda hoje as pessoas procuram o padre para conversar, principalmente naquela época, que certamente procurava mais ainda. E ele certamente influenciou muitíssimo aos candidatos, tanto é que muitos prefeitos, vários prefeitos tiveram a sua bênção e o seu apoio. Para encerrar, padre, a gente sabe que a história em nível nacional, mundial, está desvalorizada. Então, que o senhor falou do apagar de alguns itens históricos. A importância para os novos pacajuenses, as pessoas novas que não conhecem o Padre Cori, ou a história que a igreja contribuiu para Pacajus, a importância desse memorial para a história do futuro de Pacajus. É importante assim, um povo que não mantém vivas as suas raízes, que não conhece a sua história, é um povo que não tem futuro. É importante saber a história. Se você observa o povo de Israel, é um povo que mantém a sua história ao longo de todos os tempos, constituída a partir do povo de Deus. Eles fazem questão de manter esta história. Então, para nós também, que tem um mandamento que fala disso, honrar pai e mãe, honrar a nossa história, os nossos antecedentes, é muito importante para a igreja, para a sociedade, para as futuras gerações conhecer um pouco daquele que foi primordial para o surgimento e crescimento da cidade. Vou conversar com o Chico Aragão, que é museógrafo, diretor do MIS, que ele vai dizer para a gente um pouquinho sobre o que é essa sigla, que é muito importante, e que está aqui prestigiando esse memorial do Padre Coriolano, que o senhor falasse para a gente a importância de um memorial como esse para a história do município, para passar para as pessoas que não conhecem quem foi essa peça histórica aqui em Pacajus. Na verdade, eu aprendi quem foi essa personagem, né, no processo de construção. Eu apenas
fiz o projeto da exposição do memorial, mas eu tenho que confessar que várias pessoas participaram do processo de construção desse acervo, dessa memória, né? E a cidade recebe aí mais um espaço para refletir, para repensar o seu passado, a sua história, e dessa forma fortalecer os seus laços com essa cidade, né, tão importante, né, que esse padre participou ativamente, não só como pároco, mas também como urbanista, na medida em que ele redirecionou todo o centro da cidade. Quer dizer, ele era um padre que tinha também poderes, vamos dizer, poderes de influenciar na política, né? Se relacionar com a política e exercer uma certa influência na política. Então essa memória ela é importante para que as pessoas reflitam, né? Não se guarda por acaso uma memória, se guarda aquilo que é necessário guardar. A gente tem que pensar sempre naquilo que a gente deve lembrar, o que é que vai ser lembrado, o que é que vai ser esquecido. O memorial é esse lugar, daquilo que a gente acredita que vai ser lembrado. O senhor trabalha com museus, com memoriais, esses legados que estão sendo um pouco esquecidos na história, até sendo apagados alguns itens históricos. As cidades deveriam dar mais valor a esse tipo de memorial, esse tipo de personalidades, como o Padre Coriolano? Pronto, eu acho a iniciativa da paróquia Nossa Senhora da Conceição muito louvável, né? Me parece que era uma promessa antiga e somente agora a paróquia resolve efetivar, né, reserva um espaço e dedica esse espaço à memória desse padre, desse personagem que tem um destaque importante, não só na política, inclusive influência na questão da saúde das pessoas. A história dele é muito rica. E o memorial é esse lugar onde a gente conta a história através dos objetos, né, através das imagens, através você vai ter a oportunidade de ver e ouvir a voz do padre. Imagine que a voz da pessoa é a pessoa, é uma identidade. Ali tem vários registros, né? Não é simplesmente uma referência, são várias, é uma composição e é um discurso, né? Você entra e tem toda uma atmosfera que te envolve, te leva a refletir sobre a importância desse padre. Eu acho que a ideia é essa. Se a gente consegue realmente fazer isso, construir aí na presença das pessoas, na visitação das pessoas, o que a gente chamaria de um encanto, a gente já fez grande coisa, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E a memória é essa coisa afetiva de fato, que a gente vai guardar, vai lembrar sempre aquilo que foi positivo, aquilo que foi importante, que foi de destaque, né? Para que a gente não passe tanto tempo tentando esquecer das coisas. Nesse momento você vê dessa reação da placa, Alex Montenegro e telespectadores, e com certeza nós encerramos aqui essa matéria dizendo para você que está em casa que se quiser saber mais um pouco da vida do Padre Coriolano, só vim aqui no memorial do lado da secretaria da igreja, da secretaria paroquial. As pessoas que conviveram, foram criadas pelo Padre Coriolano, que fizeram parte da sua família aqui em Pacaju, se emocionam neste momento ao verem esse memorial, ao verem os objetos, as fotos, a importância deste memorial para o Padre Coriolano. A sua família derrama lágrimas de alegria por ver a história de Pacajus sendo revigorada e respeitada nesse momento. É bastante emocionante a abertura do memorial ao público que agora adentra o memorial para conhecer esse pedacinho da história de Pacajus. Depois desse momento emocionante que você conferiu nas imagens do Ednei Oliveira, a família do Padre Coriolano, né, família que viveu com ele, que está aqui do meu lado agora, bastante emocionada. Eu vou conversar com alguns membros da família. Primeiro eu vou conversar com o senhor Francisco Alberto. Eu queria que o senhor falasse, se a emoção deixar, como é entrar nesse memorial e ver a história do Padre Coriolano, que até então a gente vê se esquecendo um pouco de Pacajus, mas sendo revivada nesse memorial. Olha, eu quero agradecer primeiro ao Padre Odair, ao José Valdir, a essas pessoas que lembraram da memória do Padre Cori. O Padre Cori não foi só padre, foi médico dessa cidade, ele foi político, ele foi tudo nessa cidade. É uma pessoa que eu
ele foi quem ajudou a criar minha esposa. Eu não tinha ele como padre, eu tinha ele como amigo. O Padre Cori era uma pessoa altamente inteligente, falava 4 idiomas, muito bom. Foi o diretor geral do Colégio Cônigo, que tudo começou em Pacajus com ele, além da Escola Reunida, que era Padre Coriolano, que era o nome dele, tá certo? Levaram essa homenagem e o padre ali falou muito certo. Pena que foi esquecido a memória do Padre Cori através da Escola Reunida, o Padre Coriolano. Mas o Padre Cori foi tudo. Ele é uma pessoa de bom coração. Eu estava até lembrando, o padre, eu levei ele para Sione para se confessar com o Frei Damião. E de lá para cá ele vinha conversando comigo e dizendo, Francisco, que tinha uma doença de Parkinson. E ele disse, meu braço parou de tremer depois que eu me confessei com o Frei Damião. Isso é um depoimento meu, ouvi do Padre Cori, ele como padre, sacerdócio de Deus, e dá um depoimento desse. Eu vim da Sione para cá com ele, e ele disse que não estava mais tremendo o braço depois que tinha se confessado com o Frei Damião. Um grande exemplo de fé, né? Um grande exemplo de fé o Padre Cori tinha, tá certo? Então, na verdade, eu não queria mais esticar, porque realmente eu estou emocionado na lembrança. Foi muito bonito, isso aí é uma coisa que marcou. Palavra séria, está muito bonito esse memorial que foi feito pelo padre e essa organização de todos que fizeram esse memorial do Padre Coriolano. Só tenho a agradecer, que Deus abençoe a todos. Conversar também com a dona Sônia Maria, que está bastante emocionada, está aqui com o esposo. E claro que o padre não tem filhos, né? Mas ele tinha muitos. Filho de coração, filho de cuidado. E eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, como é que é ser conhecido como filho do Padre Coriolano e esse momento que ele emocionou bastante. Eu sempre digo que se eu tivesse que escolher um pai, que eu não conhecia o meu, seria ele. Porque ele ajudou a me criar, me ajudou em tudo, nos estudos, em tudo. Minha mãe sempre pôde cuidar de todo mundo, né, lá de casa. Eram 4 adotivas. E ele me ajudou a me criar, né? Me deu... Emociona. Como é que era ele no dia a dia, assim, com vocês? Comigo, particularmente, ele era um pai. Ele era o meu dicionário ambulante, que eu dizia, né? Porque tudo eu perguntava a ele, tudo ele me explicava, tirava todas as minhas dúvidas, me dava carinho, me dava carão quando era preciso. Enfim, ele foi um pai de verdade para mim. A gente vê que outras pessoas da sua família, todos emocionados, desde os mais jovens aos mais maduros que conviveram com ele, né? Com certeza, com certeza. Todos se emocionam. Cansei de receber lá, tinha uma janelinha, no ladinho tinha uma janelinha que a gente cansava de receber prendas. Na época chamava prendas, né? A gente recebia galinha, até carneiro a gente recebia. O pessoal vinha e deixava, entregava pra gente, agradecendo pelos remédios que ele passou, pela consulta que ele fez, por ter levado alguém doente para Fortaleza, por ter ajudado no parto de alguém. Entendeu? E ele era muito reconhecido pelas pessoas, muito reconhecido. Deixou muita saudade e deixou um legado que agora vai ser lembrado bastante, né? Com certeza, isso aí é a cara dele, Tá faltando muita coisa porque no decorrer do tempo a gente perdeu, mas isso aí é a cara dele.